coisas que acontecem fora da gente. São essas coisas que estão dentro da gente que a gente não quer tratar, que a gente não quer olhar, que a gente não quer perceber, que a gente não quer cuidar, porque a gente acha que isso está Verdade. sedimentado e pronto, e acabou. E não tá. Não tá. Até porque o que eu vou contar para vocês sobre o inconsciente é outra coisa. O inconsciente, ele é atemporal. Não existe tempo para o inconsciente. Então, a minha consciência reconhece, por exemplo, para dar um exemplo claro disso para vocês, a minha consciência, enquanto ser humano, reconhece que um dia eu vou morrer, que um dia tudo isso aqui vai terminar. Eu tenho plena ciência disso na minha consciência. O meu inconsciente não reconhece o fim. Para ele, eu sou imortal. Para ele, não existe fim, não existe tempo. Eu costumo até brincar. Tem uma frase do Einstein, que não é uma frase, é um pensamento muito bem elaborado, que não era psicanalista, que não trabalhava com a área de humanas, mas que ele fala assim, essa frase, esse pensamento inclusive está no início da... Eu não sei se vocês já assistiram uma série que tem na Netflix, que chama Dark, e esse pensamento está no início dessa série, que ele deixou assim, é um pensamento muito utilizado até hoje, que era do professor Albert Einstein, que fala o seguinte: a diferença entre passado, presente e futuro não passa de uma grande teimosia. Só que quando ele falou isso, ele estava querendo explicar as questões físicas do tempo. Ele estava falando sobre o tempo. Mas eu associo isso com a perspectiva do inconsciente, por quê? Porque para o inconsciente não existe tempo. Para o inconsciente, a diferença entre passado, presente e futuro não passa de uma grande teimosia. É tudo uma teimosia. Está tudo conectado. O tempo é uma coisa que anda em linha reta. Eu vou até, vocês não precisam, essa aqui vocês podem até tirar com a resolução CFM número 1638 de 2002, que dispõe sobre prontuários médicos e com o que preconiza a Lei 13.787 de 2018, Lei dos Prontuários Eletrônicos, porque já de uns anos para cá a gente tem a questão do prontuário eletrônico também, não tem só mais a questão do prontuário físico. O prontuário do paciente é um documento legal, sigiloso e obrigatório que deve conter um registro completo e organizado das informações clínicas e assistenciais prestadas ao paciente. No caso de pacientes psiquiátricos internados para tratamento, onde se inclui também a questão dos pacientes dependentes químicos, o prontuário deve conter obrigatoriamente: 1. Identificação do paciente, nome completo, sexo, idade, data de nascimento, filiação, número de documento e contato. 2. Motivo da internação e histórico de doença atual. 3. Hipóteses diagnósticas e diagnóstico definitivo, conforme critérios do CID, Classificação Internacional de Doenças. Plano terapêutico e intervenções realizadas, psicofarmacológicas, psicossociais, psicoterápicas, entre outras, que é esse que eu mostrei para vocês. Prescrição médica diária e evolução clínica com data, horário, assinatura e carimbo do profissional. Não é que o médico tem que prescrever todo dia, mas se ele prescreveu para os próximos 15, 30 dias, essa prescrição tem que constar lá no prontuário. Se você tem um posto de enfermagem, essa prescrição tem que ter uma cópia lá no posto de enfermagem, onde vai ser feitas as medicações. Notas de evolução multiprofissional, que pode ser da equipe multiprofissional, desde o psiquiatra, psicólogo, enfermagem, serviço social, terapia ocupacional, conselheiro, enfim. Temas legais como consentimento informado, autorização de internação, ALAU. E se for o caso, que aí é aquilo que eu falei para vocês, no caso da internação involuntária ou compulsória, comunicação ao Ministério Público nos termos da Lei 10.216 de 2001. Eu só errei o artigo, que eu falei artigo 6 é artigo 8. Está aqui, artigo 8º. E registro de eventos adversos, intercorrências clínicas e quais foram os procedimentos adotados. E, por último, registro da alta, transferência ou óbito do paciente com data, motivo e destino.
Essas informações garantem a continuidade do cuidado, a responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos e a proteção legal tanto do paciente quanto da instituição. Isso não é o Juliano que está falando, isso não é a Febrate que está falando, isso não é... Mas, Juliano, você está falando aí do prontuário de um paciente que está no hospital. Não, eu estou falando do prontuário de um paciente que está num ambiente de internação para tratamento. Essa não, se é para clínica, se é para comunidade terapêutica, não tem isso. Então, o que a gente tem no nosso país é uma série de leis e resoluções, e eu não vou entrar nisso, gente, que coisa com aquilo, para você dar caminho naquilo, para você elaborar aquilo, para você ressignificar aquilo. Não precisa ter medo do que você sente, não precisa ficar assustado com o que você sente. Você é feito disso também. Só que não é fácil, o que eu estou falando aqui não é fácil de fazer. Precisa muito empenho pessoal no que você... Precisa muito empenho pessoal em você mesmo, com você mesmo. Precisa cuidar muito de você. E aí você não precisa, porque... E aí vou para o segundo ponto disso. À medida que você não se assusta tanto com o que você sente, não se assusta tanto com a sua própria vida, você não vai ficar tão assustado com o que os seus pacientes vão te contar. E a hora, vou para o terceiro ponto, e a hora que eles perceberem que você é um cara um pouco mais tranquilo com a sua vida, que você não fica tão assustado com as coisas que você está sentindo, e que você não se assusta com o que eles contam para você, pode ocorrer o efeito final dessa tríade, que é ele passar a não se assustar tanto com o que ele sente, ou ela. Esse é um efeito psicológico, puramente humano, que ele está presente dentro da relação terapêutica, que ele está presente dentro do manejo de crise. Juliano, tenta dar um exemplo para a gente ir para o almoço, tenta dar um exemplo mais prático e mais possível disso, assim. O paciente está em crise, está gritando, está xingando, está ameaçando, você mantém o seu tom de voz. Ele grita mais, ele fala mais, ele xinga mais, você desce o seu tom de voz. Porque o que ele está fazendo não te assusta. É dele, não é seu. Aí ele parte para ataques pessoais e começa a xingar você, diretamente em você. Você fala num tom quase que ele não consiga ouvir. Isso tem um nome numa técnica da psiquiatria, que eu vou pesquisar aqui, eu não estou me lembrando agora.